O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou hoje à Síria em visita oficial para discutir com o presidente local, Achar, a questão da cooperação militar. E esse acontecimento por si só já surpreende muito, pois Zelensky, presidente de um país que está no 5º ano de uma guerra exaustiva e em grande escala com a Rússia, aterrissou em Damasco. Zelensky pisou em uma terra que durante 53 anos foi o domínio do clã Assad e nos últimos 11 anos o principal porta-aviões de Vladimir Putin no Oriente Médio. Agora esse território é do Ocidente e tenho certeza de que Vladimir Putin enlouqueceu ao ver Zelensky em Damasco. Mas vamos discutir porque esse evento é uma prova do desmantelamento definitivo do Império Russo no Oriente Médio. E como a Síria de Ahmed al-Shar está se transformando de inimiga da Ucrânia em seu parceiro-chave. E o que vai acontecer agora com os restos das bases russas em Tartus e Khmeimim. Mas antes, só quero lembrar que em 2022 em Damasco estava Bashar al-Assad. E a Síria reconheceu a ocupação das terras ucranianas e apoiou o ditador sanguinário Vladimir Putin. E o regime de Assad afirmava que estava certo a Rússia ter atacado a Ucrânia em grande escala. Passam-se alguns anos e a situação muda radicalmente. Agora Zelensky visita a Síria e negocia com o presidente de lá. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu. E amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube, podem fazer isso financeiramente com qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Lá está escrito: apoiar o canal Alexei Petty. Escolha o formato que for mais conveniente para você, ficarei grato por qualquer apoio. E inscreva-se no meu canal do Telegram, Petty News, o link também está na descrição deste vídeo. Então, hoje, 5 de abril, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante sua visita à Síria, se encontrou com o presidente do país, Ahmed Achar. Zelensky afirmou que ele e Ahmed discutiram a situação no Oriente Médio e a guerra da Rússia contra a Ucrânia durante o encontro. Em seguida, uma citação de Zelensky. Concordamos em atuar juntos para garantir mais segurança e oportunidades de desenvolvimento às nossas sociedades. Discutimos a situação na região e as perspectivas de melhorá-la. Também falamos sobre as circunstâncias da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Sou grato pelo apoio. Há grande interesse na troca de experiências militares e de segurança. Abordamos o papel da Ucrânia como fornecedora confiável de produtos alimentícios. Discutimos oportunidades para fortalecer a segurança alimentar na região. Estamos prontos para trabalhar juntos para que as oportunidades de nossos países e povos aumentem. Aqui vale ressaltar imediatamente que a visita de Zelensky a Damasco não é uma coincidência. Este é um desfecho lógico de um processo que começou em dezembro de 2024, quando o regime de Bashar Assad caiu sob a pressão da oposição. Enquanto isso, a Rússia e Vladimir Putin estavam ocupados demais, tentando segurar a linha de frente perto de Pokrovsk, na Ucrânia. Vamos relembrar o contexto aqui. Em 2022, Bashar al-Assad foi um dos poucos que reconheceu oficialmente as chamadas Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk. Ou seja, essas são as siglas das chamadas Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk, bem, que só existem na imaginação dos russos. E Bashar al-Assad então apoiou a invasão em grande escala dos russos selvagens na Ucrânia. Naquela época, a Síria era para Kiev um inimigo existencial, fornecedora de mercenários e ponto de trânsito para os grãos ucranianos roubados. Hoje, porém, a Síria recebe a Ucrânia como provedora de segurança. Zelensky chegou a Damasco não para pedir, mas para oferecer expertise na limpeza do território dos remanescentes das empresas militares privadas russas, empresas militares e forças proxy iranianas que ainda tentam desestabilizar o jovem governo sírio. Em Kiev. Além disso, não se esqueça que a Síria hoje está em uma profunda crise humanitária após décadas de guerra. E foi aí que a Ucrânia encontrou sua principal alavanca de influência. O programa Grãos da Ucrânia já enviou para a Síria as primeiras 500 toneladas de farinha de trigo no início deste ano. Mas isso não foi apenas uma entrega. A Ucrânia está, de fato, expulsando a Rússia do mercado de alimentos sírio neste momento. Se antes Bashar al-Assad recebia grãos em troca de lealdade a Moscou, agora o novo governo em Damasco os recebe como ajuda humanitária e com base em contratos comerciais transparentes com a Ucrânia.
Analistas do Brookings Institution apontam que a segurança alimentar é o fundamento sobre o qual a Ucrânia está construindo sua influência no Levante neste momento. Quanto às bases militares russas na Síria, aqui também há um ponto interessante. Até recentemente, as bases em Tartus eram consideradas instalações permanentes da presença russa no Mediterrâneo. No entanto, segundo a Reuters, até janeiro de 2026, a Rússia já começou a transferir parte dos equipamentos da Síria para a África, tentando salvar pelo menos alguns ativos. E aqui tem um ponto interessante. Principalmente, os russos estavam transferindo seus armamentos e equipamentos da Síria para a Líbia. E a Líbia é mencionada aqui não por acaso. Agora a Ucrânia está simplesmente perseguindo os russos de perto. Literalmente, em um dos episódios anteriores, eu contei que as Forças Armadas da Ucrânia receberam oficialmente 3 bases militares justamente na Líbia, e agora os militares ucranianos estão treinando o exército líbio. Isso significa que os russos também estão sendo expulsos de lá. Assistam a esse episódio especial sobre o assunto. Recomendo. Eles tentaram transferir forças da Síria para a Líbia, mas os ucranianos também os alcançaram lá e estão expulsando-os aos poucos. E hoje Zelensky está em Damasco, discutindo a questão da cooperação técnico-militar. Basicamente, a Ucrânia, seguindo o exemplo da cooperação já estabelecida com o exército da Líbia, oferece à Síria ajuda no treinamento do exército de acordo com padrões que permitem enfrentar de forma eficaz a tática russa. A ironia do destino é que instrutores ucranianos em Damasco podem ensinar os sírios a expulsar definitivamente os militares russos de suas últimas bases. E aqui está uma citação excelente do presidente da Síria, Ahmed al-Shara, citação literal. A Síria não será mais uma base para guerras alheias. Valorizamos a experiência da Ucrânia na defesa da soberania e vemos em Kiev um parceiro que entende o valor da liberdade diante da pressão imperial. Bem, aqui há mais um aspecto interessante da cooperação. É evidente que al-Shara consolidou definitivamente seu poder e, portanto, nos próximos 2 anos, a Síria se tornará um campo de batalha por contratos de reconstrução de infraestrutura. A Ucrânia planeja ter papel importante aqui. As empresas ucranianas de construção e energia, que adquiriram uma experiência colossal em reconstrução sob bombardeios, podem se tornar as principais contratadas na Síria. Além disso, podem ser lançados projetos conjuntos para a restauração das refinarias de petróleo sírias, que antes eram controladas pelas estruturas de Prigozhin ou de outros oligarcas russos. Agora esses ativos foram nacionalizados, chegou a hora de colocá-los em ordem e a Ucrânia pode ajudar. Também é interessante que a Ucrânia pode se tornar um consultor-chave para a Síria em questões de reforma dos serviços secretos, a fim de erradicar para sempre a influência dos métodos do Partido Baath e da inteligência russa. Porque essa influência ainda permanece lá. Tenho certeza de que russos aparecerão nos comentários deste vídeo dizendo: como a Ucrânia pode ajudar ali? Apenas aceitem a nova realidade. Vocês não são mais ninguém no Oriente Médio. A influência de vocês lá foi reduzida a 0. Vocês são apenas poeira, que foi soprada nesse deserto árabe, para aquele lado em direção ao deserto árabe, soprada para o Azerbaijão, simplesmente como poeira. Mas é claro, não se pode esquecer o fator dos países do Golfo Pérsico. E aqui destaco que os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, que agora estão investindo ativamente na nova Síria, veem a Ucrânia como o parceiro ideal para esse processo. Kiev fornece expertise militar e alimentar, e o Golfo fornece o quê? Dinheiro. Como você pode entender, nesse esquema não há lugar nenhum para a Rússia. Que Rússia? Como ela vai aparecer lá de qualquer forma? E não se esqueça que Zelensky já assinou uma série de acordos com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Jordânia e Turquia na véspera. Tudo isso por muitos e muitos anos. Na verdade, a Ucrânia entrou, no Oriente Médio e já está claro que não chegou de mãos vazias. Vou encerrar. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o like no canal. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei muito agradecido. Você pode fazer isso através de qualquer doação pelos links e dados que estão na descrição deste vídeo. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.